Agora, após você aprender a como preencher as movimentações financeiras do seu fluxo de caixa, nós vamos aprender aqui a utilizar a parte de metas financeiras e também de investimentos em renda fixa e investimentos em renda variável. A gente consegue vir aqui para o nosso campo de metas financeiras. Aqui tem algumas opções que já estão cadastradas, né? Para você conseguir visualizar um pouco melhor o que você precisa preencher aqui de fato. Eu vou pegar uma aqui que está vazia, né? E depois eu volto para aquela que está preenchida. Quando você abre a planilha, ela vai mostrar para você dessa forma. Então você vai preencher aqui e escrever o seu objetivo financeiro, a data inicial que você pretende começar aquela meta e a data final. Aqui você vai colocar o valor desejado e você vai selecionar uma opção de valor acumulado, né, se ele está investido ou não, tá? Se é sim ou se é não. E se caso for sim, você vai escrever aqui a taxa de juros a que ela está rendendo ao longo do mês. Por que isso, né? Ao você selecionar as opções, se por exemplo você tem uma meta de longo prazo, isso vai interferir, né, no valor que você precisa colocar ali na sua conta para poder chegar naquele objetivo final. Então, eu vou pegar aqui como um exemplo, né? Pegar aqui essa primeira meta que eu cadastrei. Essa meta é a meta de curto prazo. Então, assim, por exemplo, como esse caso é quitar dívidas, eu não vou investir esse valor, né? Eu vou quitando ela ao longo do período. Então, eu selecionei aqui não. Essa parte de taxa de juros, no caso, se você selecionar, não é opcional, mas você pode colocar 0 ou não colocar. E aí, nesse caso, aqui vai aparecer para você o valor mensal necessário para você concluir essa meta no prazo. Então, eu vou tirar aqui um desses valores que estão cadastrados só para a gente ver como exemplo. Então, com essa data de hoje, né, a data atual que eu estou analisando ela aqui, quanto eu preciso aportar mensalmente aqui para poder chegar nessa data final. Então, ela vai me apresentar aqui esse dado, né, com o prazo total dessa meta financeira, o valor previsto, que é o valor previsto para a data de hoje. Então, por exemplo, se hoje eu estou analisando aqui em setembro, né, no mês de setembro, desde o começo, né, desde o mês de janeiro de 2024, quanto é que estava previsto que estivesse aqui nessa conta. Então, ela já vai me dar aqui esse valor também e o valor real alcançado nessa data. E quanto falta para finalizar, né? E essa evolução aqui ao longo do período, tá? Então, com essa data de hoje, no mês de setembro até janeiro, eu preciso colocar R$1.000 para poder chegar nesse valor desejado até o final. Então, quando você finalizar o pagamento, ela vai apresentar aqui esta mensagem para você, de objetivo concluído. Então, vindo aqui para um outro exemplo, né? Eu vou pegar aqui essa meta de longo prazo, por exemplo. Então, nesse caso aqui de uma meta de longo prazo, esse valor, né, aportado é um valor que já está investido, né? Está investido a uma taxa de juros de 0,85. Então, esse valor mensal necessário, né, para chegar no final aqui, ó, de 300 meses, é diferente do que, por exemplo, se eu colocar aqui não. Eu vou colocar aqui o valor acumulado investido não. Então, eu precisaria colocar um valor muito maior. Então, isso faz sentido para caso você invista esse valor, né, se deixe numa conta de rendimento. Então, você pode pegar uma taxa média de juros ali que ela rende para poder fazer uma previsão muito melhor do valor que você precisa aqui para o final do período que você espera. Tá? Então, você vai fazer isso para todas as previsões, né, suas metas financeiras previstas. Tá? Você vai preencher aqui conforme for melhor. Aqui, na parte de transferências, você vai registrar as suas movimentações. Tudo que você movimentou, né, todos os aportes que você fez em conta, todas as despesas, conta de origem, conta de destino, depende muito também do que você vai colocar, né? Se você está transferindo de uma conta para outra, se você fez o pagamento de dívidas, né, por exemplo, se você fez pagamento de boletas, da forma que você destinou mesmo esse valor aqui destinado para essa meta financeira. Vindo agora para a nossa parte de investimentos, nós vamos começar aqui com os investimentos em renda fixa. Então, em primeiro lugar aqui a gente preenche a data, né? A data da movimentação, né, que foi feita, do aporte ou resgate, né, do nosso ativo. O produto de renda fixa, né, se é poupança, CDB, tesouro. O tipo, né, se é pré-fixado, pós-fixado, Selic, IPCA, se não tem, né, então você vai escrever aqui caso seja necessário. O emissor, qual é o banco que você está fazendo esse investimento, corretora, a data de vencimento, né, do investimento. Esses campos aqui, eles estão com fórmula, tá? Então você não precisa preencher. Tem aqui também para você preencher a quantidade do produto, né, que você comprou, o preço, a taxa que você pagou, tá bom? Para apresentar aqui também o valor líquido. Então aqui mais ao lado, né, vindo mais ao lado, tudo isso aqui também já tá com fórmula, tá? Que tá essa cor diferente.
Então você não precisa preencher aqui essa parte, a planilha já vai te dar. Então tudo que você precisa preencher são esses campos que eu te mostrei e aqui também essa parte de cotação atual, tá bom? Para ela poder atualizar também o valor que você tem investido e se você está com lucro ou prejuízo na data que você está analisando. Então, depois de preencher aqui essa cotação atual, a planilha já vai te mostrar se você teve lucro ou prejuízo com esses produtos que você investiu. E aqui em cima tem o total de ativos, né, a quantidade de ativos que você tem investidos, o valor atual que está investido e o lucro e prejuízo atual, que seria a soma disso daqui, tá bom? Para cada um dos produtos cadastrados. Da mesma forma vai funcionar para renda variável, tá? Para renda variável você vai cadastrar aqui o ativo, o produto, né, que você está investindo, se você fez uma movimentação de compra ou venda, a corretora, a data que foi feita essa movimentação, a quantidade, o preço, a tarifa, tá? Para ela apresentar para você aqui o valor líquido daquela transação. Aqui nessa tabela, da mesma forma que o rendimento em renda fixa, tem o saldo de cada um dos produtos, né, de cada um dos ativos. Aqui nesses ativos também você vai registrar a cotação atual, né, da data que você está analisando, para saber também se teve lucro ou se teve prejuízo. E da mesma forma, aqui em cima também vai mostrar o balanço, né, o total de ativos que você tem, o valor atual investido e o somatório, né, o saldo do lucro ou prejuízo que você tem. Após fazer o preenchimento, né, dos seus registros mensais, você consegue analisar suas informações de que forma, né? Você pode vir aqui em análise mensal, tá? Nessa análise mensal, você consegue filtrar aqui o período, né, o período da sua análise. Então, se, por exemplo, você quer analisar o mês de outubro, né, tá aqui, né, você consegue filtrar também por ano, que é uma diferença, né, da nossa versão anterior, da nossa planilha. Você consegue colocar aqui em até 2030. Então, aqui, né, vou selecionar um mês, né, mês de fevereiro aqui, para a gente fazer a análise apenas para entender melhor, né, sobre como funciona essa aba da planilha. Então, aqui, neste resumo, a gente tem como se fosse um extrato bancário, né, onde a gente tem tudo que foi recebido, né, foi recebido no mês, o que foi gasto, o que foi investido, o valor que foi guardado nas suas metas financeiras e o seu saldo final do período, né, que significa o que sobrou de fato no balanço do seu mês, já descontados investimentos e metas financeiras. E aqui também a gente tem um valor pendente a receber ou a pagar. Então, caso lá na sua aba de movimentações você ainda tenha valor pendente correspondente a este mês, ele vai sinalizar aqui para você ir lá e modificar, né? E vir aqui, então, por exemplo, eu vou pegar aqui um outro mês aleatório para a gente ver que aqui, mês de julho, né? Foi sinalizado aqui um valor pendente ainda para ser regularizado, né? Que ainda estava constando aqui que está a pagar um valor de 1.235, né? E 32. Então, vindo aqui em movimentações, eu posso filtrar, né, o valor pendente correspondente a esse período, no mês de julho, o que tem ainda como valor pendente. Eu vejo que eu tenho aqui minhas faturas de cartão de crédito que eu não cadastrei, né? Então, eu posso terminar de cadastrar o pagamento dessas faturas de cartão, e aí vai estar regularizado lá aquele valor e não vai mais constar como uma situação pendente. Então, depois de regularizado, vai ficar dessa forma, né? Vai estar aqui o valor zerado, e você vai ter já o seu resumo do sua movimentação do período. Vindo aqui para saldo, o que a gente tem aqui? O nosso saldo em dinheiro. Aqui vai registrar para você o valor que tinha no começo do mês, né, no primeiro dia do mês que está registrado, o saldo final no último mês desse período e a diferença de valor, né? Então, o que de fato entrou e saiu nesse caso, em relação ao saldo em dinheiro, né, que eu tinha esse valor em mãos, no final do mês sobrou esse valor, então a diferença foi que aumentou, né, um valor de R$200 em dinheiro na minha mão, tá? E o saldo total em contas bancárias, né? Já a conta aqui do banco, do Bradesco, acabou ficando negativo, né, por conta das transferências, a conta da Caixa Econômica, né, já foi um saldo positivo e tal também. E também aqui as contas registradas para as metas financeiras e para os investimentos, né? É importante também você observar o seguinte,
você vai perceber uma diferença do saldo do período que está aqui para o saldo que vai ficar aqui no final, caso você faça investimento, né, caso você insira um valor aqui em metas financeiras. Por quê? Aqui, né, esse saldo do período, ele sinaliza o valor que sobrou para você no final do mês, depois de você já destinar o seu valor, né, para os seus gastos, para os seus investimentos, para as suas metas, o que sobrou para você no final do mês, tá? Já aqui, ele vai contar para você o seu saldo em contas, né? Em contas bancárias e em dinheiro. Então, mesmo aquele valor que você destinou aqui para investimento, que você guardou, ele vai estar aqui contando como seu saldo bancário. Então, se você perceber, né, a diferença, né, nesse caso aqui, que seria o 5.600 mais 200, né, que daria o 5.844, a diferença desse valor de 4.144 é exatamente o valor que você colocou aqui para investimento e para metas, que foram esses dois últimos. Então, essa que vai ser a diferença desse saldo para este saldo do período. Vindo um pouco aqui mais para o lado, a gente tem aqui nosso quadro, né, de análise de despesas. Então, dividindo aqui, né, nossos tipos de despesas essenciais, não essenciais, as metas e investimentos, né, de acordo com a distribuição que a gente considera o ideal, né, que seria o 50, 30, 20, e com o real, com que de fato você acabou realizando ali naquele mês, tá? Se o valor aqui relacionado ao real for menor do que o limite, né, que a gente considera aqui que seria 50% do valor, vai ficar verdinho, né, vai sinalizar aqui como ok. Despesa não essencial também, né, se for menor do que o valor aqui, vai estar ok. E meta investimento, né, se você conseguir investir ou guardar mais do que a gente previu aqui, também vai estar sinalizado aqui como sinalzinho verde, né, como se estivesse tudo ok também. Então, aqui, a nossa meta, né, de gastos foi de acordo com o que você registrou lá no começo, né, com os gastos previstos para cada uma dessas categorias, e o real, né, comparação com o real, com o que de fato foi feito. E aqui também uma sinalização do quanto você atingiu de acordo com as despesas previstas por você. Tá? Então, nesse caso aqui, o valor cadastrado nesse mês de fevereiro foi 55% do valor das despesas previstas inicialmente. O que é um resultado bacana, né? Um resultado bom. Caso você passe aqui do valor, vai sinalizar aqui também que você ultrapassou o 100%, né? A quantidade total aqui de despesas previstas. Receita da mesma forma, então nesse caso aqui vai acontecer da forma oposta, né? Então, se você previu um recebimento aqui de 12 mil, né, de renda ativa e você recebeu menos, vai sinalizar aqui na nossa planilha também que você recebeu menos do que o previsto, renda passiva aqui da mesma forma, e o total, né? Qual foi o total aqui do percentual que você atingiu com as receitas previstas. Então, se você tinha previsto um valor, né, de 15 mil e você recebeu 9 mil, você atingiu 63% das suas receitas previstas. E aqui, né, nesses gráficos, a gente tem a distribuição, nesse caso aqui de despesas por categorias, né, classificada aqui da maior para menor. Então, qual foi o seu maior gasto por categoria aqui neste mês? Então, em primeiro lugar aqui vem transporte, depois para metas financeiras, depois para investimentos, depois saúde, vestuário, moradia, enfim. Aqui já está classificado por ordem decrescente, né, da maior despesa para a menor. Aqui também a sua distribuição de entradas, né, de fonte de renda de cada uma delas. E também aqui a gente tem os seus métodos de pagamento que foram utilizados. Então, quais foram as formas de pagamento que você mais utilizou aqui nesse período, né? Aqui nesse caso também contam as transferências relacionadas a metas e investimentos, né? Porque de todo modo também foi uma forma de saída de um valor ali, onde mesmo que você ainda tenha esse valor em conta bancária, você destinou ele para uma finalidade. Então, nesse caso aqui, o maior método de pagamento foram essas transferências relacionadas a metas e investimentos, depois foram cartão de crédito do Nubank, depois boleto, débito, dinheiro, Pix, enfim. Aqui também está listado todas as formas de pagamento em ordem decrescente, né, da maior para menor do que você mais utilizou no período. Seguindo aqui então, né, você também consegue perceber uma coisa, né, aqui esse valor de ganhos ele também vai bater certinho com o valor das receitas aqui. Tá? Então, aqui é uma descrição um pouco mais detalhada, né, do que você recebeu aqui no mês, os seus gastos também, né, esse valor aqui de gastos, investimentos e metas, eles também vão estar tudo de acordo aqui com esse valor, né, esse valor real que foi realizado aqui nesse período, tá? Então, tudo vai estar batendo certinho, todas essas informações. Aqui abaixo, né, você seguindo um pouco mais abaixo aqui, a gente tem também
o nosso total por faturas, né, nossos cartões de crédito. Como é que você consegue analisar melhor aqui essas informações? Aqui a gente tem todos os cartões de crédito, tá? Esses cartões aqui que não tem informação, eles que não estão cadastrados, né? Que a gente tem espaço aqui para ter 9 cartões de crédito, mas os outros que a gente tem informação estão aqui cadastrados. Aqui só tem informação, nesse caso, do cartão Nubank, né? O valor da fatura, porque ele foi o único que foi utilizado no período. Mas vou utilizar aqui como um exemplo, vou pegar aqui um outro mês, tá? Um outro mês que teve uma utilização diferente. E aqui, como é que funciona? Quando você já deixou registrada lá a movimentação, né, do pagamento da fatura, esse cartão ele vai sinalizar aqui a data do vencimento, o valor da sua fatura nesse mês, e aqui vai estar registrado como fatura paga e vai estar verdinho aqui ao redor. Tá? Se você não tiver registrado lá em movimentações o pagamento da sua fatura, vai estar aqui sinalizado como fatura vencida, aqui vai estar vermelho, né? Vai estar sinalizado como vermelho o valor da fatura que está aqui, a data do vencimento, tá? Esse valor aqui, isso aqui vai estar sinalizado de acordo com a data atual, a data de hoje. Se hoje, né, no dia que você está abrindo aqui essa análise mensal, você não tiver pago a sua fatura e ela já estiver vencida, ela vai sinalizar aqui como fatura vencida. Se não, né, se não tiver ultrapassado a data ainda, vai ficar branco assim, normal, né? Mas isso aqui é uma forma de controle para você observar se você pagou a sua fatura e se você registrou a movimentação aqui da sua fatura que foi paga. Tá? Então, sempre que tiver aqui essa situação vermelha, você pode observar se você pagou e se você registrou a movimentação aqui. Outra observação também, eu vou pegar aqui como um exemplo desse mês aqui, né? Eu vou alterar essa informação só para a gente ver como é que vai sinalizar aqui. Vamos supor que o valor da fatura aqui que foi pago, né? Que está registrado das movimentações, foi esse, né? De R$ 1.519,70. Mas, vamos supor que eu paguei um valor diferente, né? Se esse valor estiver divergente. Vou fazer uma alteração rápida aqui só para a gente observar. Pronto, alterei o valor. Se esse valor não estiver de acordo com as parcelas que você registrou, né, nesse período do cartão de crédito, vai estar sinalizado amarelo aqui, que você pagou a sua fatura, porém o valor pago foi divergente do valor da fatura que aqui, né, na planilha, ela contabilizou, tá? Então, o que você pode fazer nesse caso? Você vem aqui em movimentações, filtra o período, né, você filtrou o período, filtra aqui o cartão de crédito, né, correspondente, e aí você consegue somar, né, o valor que está aqui em cada fatura e observar, né, se você esqueceu de informar alguma compra que estava aqui nessa fatura, você pode observar aqui se a data de pagamento está de acordo, se acabou caindo em uma outra data, né, que não foi prevista aqui dentro dessa fatura, tá? E assim você consegue regularizar todas as informações. Pronto, aí o que mais a gente consegue observar aqui? Né? Vindo aqui mais para baixo, né, vou botar aqui no mês que a gente estava observando antes, para os dados não ficarem divergentes. Vindo aqui mais para baixo, né, abaixo aqui dessa parte de cartão de crédito, a gente tem a discriminação de cada receita, né, das receitas que entraram. Aqui foi aquele valor, né, que a gente teve aqui no total do mês, e aqui a gente tem por cada categoria de receita. Então, tudo que entrou, comparado também com o valor previsto, né, que você cadastrou lá atrás. Então, aqui está ok, tá ok aqui, que não estava valor previsto. Aqui tinha um valor previsto desse valor, porém não está registrado aqui. Lembrando também que a gente colocou as informações só para a gente ver como funciona a planilha, tá? Então, se você tinha um valor previsto e não entrou o valor, vai ficar sinalizado aqui como vermelho, até para você lembrar se você de fato recebeu esse valor ou não, para registrar lá nas movimentações. Então, se você recebeu mais do que você previu, vai estar como verde aqui também, né? Um valor sinalizado a mais. Então, aqui você consegue observar melhor detalhadamente, né, cada uma dessas informações, cada uma dessas receitas que você tinha previsto. Da mesma forma aqui para despesas, vai ter comparado, né, o valor que você colocou para cada categoria, o valor previsto e o valor real. Né? Se você não gastou, se você gastou menos do que o valor previsto, vai estar sinalizado como verde. Se você gastou mais, vai ficar sinalizado aqui como vermelho, para você observar melhor cada uma das categorias. Tá? Aí, da mesma forma, para despesas essenciais, para não essenciais e para metas e investimentos, né? Se você previu um valor maior, se você previu um valor menor, então vai ficar registrado aqui também se você conseguiu investir mais, né, do que você previu ou não, se você conseguiu guardar mais do que você previu. Então, tudo vai estar aqui registrado. Por isso aqui, né, só uma observação,
que esse campo, né, de metas financeiras e investimento, ele vai estar bloqueado lá no começo para cadastro, porque essa informação é importante a gente ter. Então, por isso que você não pode apagar essas informações lá. Mas essas outras aqui, todas você pode colocar como for melhor para você. Então, feita essa análise mensal, a gente tem aqui também o nosso painel mensal. Neste painel mensal, uma observação importante aqui que você deve preencher, que a única coisa que você deve realmente fazer a modificação é assim que você entrar aqui na primeira vez, após você cadastrar suas informações aqui, né, na sua aba de cadastros, aqui nessa parte de cadastro, você voltando aqui no painel mensal, você precisa apertar este botão. O que este botão aqui vai fazer? Ele vai atualizar essas informações aqui de acordo com o que você preencheu. Porque aqui, a princípio, ele vai estar com essa configuração inicial. Mas depois de você fazer o seu cadastro de informações, você aperta aqui neste botão. E aí a planilha ela vai atualizar de acordo com os dados que você preencheu lá atrás, tá? E vai ficar aqui apenas as informações que você colocou. Se você colocou mais informações do que tinha, né, inicialmente, ela vai atualizar aqui e vai colocar todas as linhas de acordo com o que você preencheu. Então, a única coisa que você precisa de fato fazer aqui, na primeira vez que você entrar aqui nesse painel, é atualizar isso daqui, apertar esse botão. E o demais você vai apenas comparar essas informações mensais, tá? Então, tudo vai estar aqui registrado, né? Todo o período. Você tem aqui informação até 2030, né? Então, até o final de 2030, a gente tem aqui esse painel comparativo, onde você vai comparar tudo que você gastou, tudo que entrou para você no mês. Aqui a gente tem a média de valor do período que tem aqui o preenchimento. Então, toda a média de valor, o valor previsto que estava lá no início, o percentual correspondente aqui de previsão para cada uma dessas categorias. Então, a gente tem aqui para receitas de renda ativa, renda passiva, para despesas essenciais, não essenciais. A parte aqui de metas financeiras e investimentos vão estar de acordo com o que você preencheu lá no final. Então, essa parte aqui de metas financeiras e investimentos vai estar de acordo também com o que você preencheu, tá? Então, outra coisa importante aqui para você fazer análise, né? Essa parte de metas financeiras e investimentos vai estar aqui o valor de acordo com o valor que foi preenchido lá no final. Mas é importante você comparar com essas informações aqui desta linha, porque esta linha de metas, ela traz informações do registro de movimentações. Então, se aqui estiver diferente daqui, que estiver diferente no caso dessa soma, né? Ou você não esqueceu de preencher uma informação aqui no final, tá? Nessa parte aqui de metas financeiras, ou você esqueceu de colocar aqui no registro de movimentações. Então, se esse valor não estiver batendo, é importante você fazer essa comparação e observar se esqueceu de colocar alguma informação lá. Então, temos aqui também para investimentos e aqui as faturas por cartão de crédito, tá? Então, a gente tem aqui o comparativo mensal também durante todo esse período para cada uma dessas informações. Vindo aqui agora também para análise de cartão de crédito, você pode vir aqui e selecionar o seu cartão de crédito, tá? O cartão de crédito que você quer fazer a análise. Então, neste caso aqui, o cartão Nubank. Eu selecionei aqui este ano, né? Selecionei aqui este mês e pronto, né? As informações já vão estar aqui. Aqui, o que a gente pode observar? Aqui eu tenho o valor total que foi gasto no ano neste cartão de crédito, tá? Então, neste ano já foi gasto este valor. Aqui a gente tem a comparação por categorias, com base da maior categoria para a menor categoria, as principais, né, no caso, as principais categorias de gastos que foram feitas aqui nesse período. A gente tem aqui o vencimento da próxima fatura com base na data atual. Então, na data que você está olhando essa análise, ela vai te mostrar aqui qual é o vencimento da próxima fatura, o valor da próxima fatura, o seu limite disponível, o seu limite ocupado nesse cartão. Então, aqui, a gente tem, com base na data atual, aqui o valor gasto por categoria no ano que você filtrou aqui. E aqui a gente tem as nossas próximas faturas, 12 meses contados a partir do mês de análise. Então, se eu coloquei aqui, eu selecionei o mês de março, aqui vai mostrar do mês de março do ano selecionado até o mês de fevereiro do ano seguinte, que são aqui o histórico de 12 meses com base nessa data aqui. Então, se eu alterar aqui para o mês de agosto, por exemplo, a planilha já vai aqui não vai modificar, né, porque continua o mesmo cartão de crédito, o mesmo período, porém o mês foi alterado, então aqui já vai alterar também. Voltando aqui, né, para este mês que a gente estava analisando, o mês de fevereiro, né, para ficar igual também à análise mensal, a gente consegue ver
que aqui abaixo, né, a gente tem a opção de visualizar o detalhamento da fatura desse período. Então, se você clicar aqui nesse olhinho, né, olhinho fechado, a planilha ela vai me atualizar aqui com as informações desta fatura, né, da fatura desse período. Ela me trouxe aqui todas as informações com base nesse período. Agora, é importante a gente analisar o seguinte: essa data de movimentação é diferente da data do pagamento da fatura. Então, a data de pagamento foi o mês de fevereiro, né, que é essa data aqui do período que a gente está analisando. Porém, aqui teve compras, né, que foram parceladas de antes, né, anteriormente. Então, teve compras aqui do mês de janeiro, teve compras do mês de dezembro, que vieram para essa fatura de fevereiro. Então, por isso que aqui é importante a gente ver a data de movimentação, que é diferente daquela data de pagamento, né, que eu mostrei aqui no registro de movimentações. Então, por isso que vai acabar ficando divergente, tá? É importante você se atentar a isso e não achar estranho, né, se você vê aqui essa data diferente do mês que você filtrou, porque aqui é a data correspondente ao dia da compra que você fez. Então, aqui a gente consegue comparar também, se você filtrar, né, se você somar aqui esse valor, você vai ver que o valor ele vai estar igual ao valor da fatura, que está aqui, e aqui a gente consegue ver se o valor pago da fatura está igual, né? Então, da mesma forma que a gente tem ali naquela análise mensal, que aqui sinaliza, né, se a fatura foi paga toda certa, com o valor correto. Se ela não tiver paga com o valor correto, né, vai ser um valor divergente, aqui vai mostrar também uma informação relatando que o valor pago foi divergente do valor da fatura. E se o valor também não foi pago na data atual, vai mostrar aqui que a fatura está vencida. Então, eu vou pegar aqui um outro exemplo, né? Se eu quiser modificar o cartão, eu posso selecionar aqui um outro cartão, um outro período, né? Um outro período aqui do mês. Então, aqui, por exemplo, teve um valor, né? O valor da fatura aqui. Porém, essa fatura ela não foi paga. Então, aqui vai mostrar para mim que a fatura está vencida. Se eu quiser analisar, eu posso clicar aqui nessa opção, que a planilha ela vai me atualizar com a fatura correspondente desse período. Então, nesse caso, né, nessa fatura só teve uma informação aqui deste valor que foi registrado. Então, se eu quiser ocultar novamente, eu seleciono aqui e a planilha oculta para mim. E agora, né, depois dessas informações, a gente consegue vir para o nosso dashboard. Vindo aqui para o nosso dashboard, a gente vê aqui uma diferença, né, para quem já teve a versão anterior da planilha, a gente vê aqui algumas diferençazinhas, né, onde nesse dashboard a gente consegue filtrar aqui por período, filtrar por ano, né, você consegue selecionar mais de um ano para análise, se você colocar aqui todo o período, colocar só um ano, colocar 2 anos, selecionar 3 anos, você consegue clicar em um desses anos e arrastar para o lado até a data que você quer selecionar e soltar. Então, nesse caso aqui, eu selecionei 3 períodos, né? 3 períodos diferentes. Se eu quiser selecionar apenas um, eu clico aqui no botão. Se eu quiser selecionar aqui também por mês, se eu quiser fazer análise aqui de 2 meses, 3 meses, se eu quiser fazer análise aqui para 6 meses, para todo o ano, né? Então, eu consigo fazer aqui essa análise desse fluxo de caixa, né? Então, aqui, falando um pouco melhor sobre cada um desses gráficos, a gente tem aqui o gráfico de receitas versus despesas, né? Aqui, ao selecionar aqui essa informação, também vai alterar para mim essas informações aqui do lado, onde aqui eu tenho o valor que entrou, né, de receita durante todo esse período, o valor que saiu como despesa, o valor que eu investi em metas, o valor que eu coloquei aqui para outros investimentos financeiros e o saldo final do período. Então, ele vai estar aqui atualizado conforme eu selecionar, tá? Então, a informação que eu selecionar aqui já vai alterar aqui, já vai alterar no meu gráfico também. Da mesma forma, também, a gente tem aqui, para fontes de renda, né, renda ativa, renda passiva, eu consigo selecionar aqui por período, eu consigo selecionar aqui por mês, né? Se eu selecionar vários meses, se eu selecionar o ano todo, né, todos os meses do ano, tudo isso aqui já vai alterar aqui no meu gráfico. Aqui, né, despesas por categoria, eu consigo selecionar aqui do lado, né, cada uma das categorias onde eu tenho as informações cadastradas. Então, eu posso selecionar cada uma delas aqui para analisar separadamente, tá? E também por ano, né, da mesma forma aqui em cima. Eu consigo selecionar, já vai estar as informações de janeiro a dezembro de cada um desses anos e você seleciona aqui apenas as categorias que você quer analisar separadamente. E aqui também a gente tem os métodos de pagamento, né? Os métodos de pagamento você pode analisar também por mês ou por ano, ou selecionar vários meses e vários anos ao mesmo tempo, e aí você consegue ter uma distribuição de acordo com os métodos de pagamento que você utiliza, né? Se você utiliza boleto, débito, dinheiro,
Pix, os seus cartões de crédito, as suas transferências para as suas metas e investimentos. Então, tudo vai estar aqui também. Voltando aqui então para o nosso dashboard, né, depois de você preencher todas as suas metas e colocar aqui também todas as informações de transferências, selecionando o botão de metas financeiras, a gente consegue analisar de cada uma dessas metas, né? Como estão essas metas. Então você consegue ver aqui neste primeiro gráfico de evolução, né, cada uma delas, quanto ainda falta para finalizar, o valor alcançado, né, que é a soma de todas as metas que você cadastrou. Tem aqui qual é o valor total, né, que você cadastrou lá para a sua meta final, o valor alcançado, né, que é tudo que você já somou ali, que você já registrou, e quanto ainda falta, né, o valor pendente que ainda falta para finalizar tudo. E aqui também é uma evolução geral, né, ela apresenta uma evolução geral, somando todas essas aqui. Aqui, nesse último gráfico, da parte de baixo, tem a distribuição de cada uma dessas metas, né? Se é de curto prazo, médio prazo, longo prazo e qual o valor que está destinado para cada uma desses tipos de metas que você cadastrou. Aqui, a gente tem aqui o grau de compromisso. O que é o grau de compromisso dessas metas? Seria o quanto do valor, o valor previsto você está conseguindo de fato arcar. Então, se por exemplo, eu vou voltar aqui na aba de metas financeiras para a gente ter como exemplo. Se o valor previsto aqui é de 10 mil e eu alcancei menos, né, alcancei 8 mil, significa que eu não estou cumprindo a minha meta financeira no prazo previsto, né? Eu não estou chegando lá naquele compromisso que eu fiz mensalmente. Então, significa que esse grau de compromisso aqui ele estaria menor, né? Ele estaria, sei lá, 80%, né, 70%. Esse grau de compromisso ele vai mostrar aqui o percentual correspondente ao quanto você está honrando a sua meta financeira. Então, caso você esteja ainda com valor em déficit, ele vai mostrar aqui também, né, o valor em déficit, quanto ainda falta para poder chegar lá. E aqui nesse campo, né, de análise de metas, a planilha ela vai te mostrar uma análise geral, né, de como estão suas metas financeiras de acordo com o seu ganho mensal. Então aqui, claro que eu utilizei aqui também como um exemplo, né, são valores fictícios, mas ela vai me mostrar aqui qual é a minha média de renda mensal, qual o valor que eu preciso reservar mensalmente para alcançar todas as metas no prazo, que estão relacionadas a esse valor mensal necessário aqui, tá bom? Qual é o meu gasto médio com despesas fixas, né, com despesas ali mensais, e qual é o meu gasto médio com investimentos, né, para poder descontar esse valor e saber quanto eu preciso aumentar a minha renda para conseguir honrar minhas metas, né, e cumprir essas metas dentro do prazo previsto, tá bom? Aqui ela tá apresentando aqui que eu preciso aumentar minha renda porque eu cadastrei metas diferentes, né, do valor que eu tinha cadastrado também na renda média mensal, tá? Mas você fazendo isso de acordo com a sua realidade mesmo, né, com os dados certinho, caso mostre aqui, né, quanto preciso aumentar minha renda, né, se é um valor positivo, se eu preciso aumentar de fato, vai aparecer aqui esse quadro chamando a atenção para você revisar. Então, é importante aqui nesse caso você revisar a possibilidade de aumentar de renda ou diminuir gastos, ou prioridade das metas, ou o prazo das metas, ou o orçamento das metas para você conseguir cumprir no prazo. Então, ele vai apresentar aqui também para você um plano de ação do que você precisaria fazer para poder modificar essa realidade aqui e você cumprir tudo no prazo. Eu alterei aqui minha média de renda mensal só para mostrar como exemplo, né? Nesse caso aqui, minha renda média mensal ela está mais alta, né? E quanto eu preciso reservar mensalmente para alcançar todas as minhas metas no prazo, elas estão de acordo, então eu consigo cumprir. Então, para analisar também naquele dashboard, a gente pode vir aqui e selecionar a parte de investimentos. Selecionando a parte de investimentos, você consegue analisar aqui nesse primeiro gráfico o resumo dos produtos de renda fixa, de renda variável, o resumo também dos investimentos por categorias, tá? O valor que você tem atual que está investido em cada uma dessas categorias e aqui o percentual, né, destinado a cada um deles, da mesma forma de renda fixa para renda variável. E aqui, nesse último gráfico, você tem o seu patrimônio total que está investido, tá bom? Dividido aqui em renda fixa e renda variável e o valor total do investimento. Então aqui a gente finaliza, né, todas as análises que a gente consegue fazer aqui na nossa planilha financeira. Tudo de uma forma bem simples e intuitiva, que você não terá nenhuma dificuldade, né, para conseguir fazer as suas análises, registrar suas movimentações, tá bom? Então, espero que você consiga, de fato, utilizar e aproveitar todos os recursos que a gente tem disponíveis.